gostaria de convidar aqui à nossa tela Renato Reis, analista CNPI da DV Invest. Renato, seja muito bem-vindo à nossa programação. Muito obrigado pela atenção de hoje, pelos minutinhos para conversar com a nossa equipe e também com todos que estão nos assistindo. Cara. Valeu. Muito prazer estar aqui. Cara, falando um pouco desse resultado de ontem aí, eu acho que sem sombra de dúvidas o melhor foi Magalu, tá? Eu acho que a Via ela veio bem abaixo. Eu acho que Magalu estava precisando se provar nesse 2022, especialmente na questão de crescimento de receita. Ela estava entregando 20% ao ano e aí começou a entregar 6%. A gente não sabia se ia ser uma coisa estrutural, se ia ser uma coisa temporária, e nesse último trimestre ela cresceu aí 19%, né, na base anual, o que foi muito positivo, né? E por outro lado, a Via Varejo, que no ano basicamente não cresceu, acabou crescendo aí 9% em relação à mesma base anual no quarto trimestre. Mas no fundo, para todas as empresas de varejo, acho que o que acaba mais importando é a dívida, né? Que no caso de Via Varejo tá virando um problema cada vez maior. Hoje ela tem aí 6 bi de dívida vencendo aí no prazo de 1 ano, enquanto ela tem só 2 bi em caixa. Então, assim, ela tem prazos tem cartão de crédito para antecipar, mas, assim, teria uma taxa de desconto. Às vezes tem empresas que nem antecipariam esse valor. É uma situação um pouco mais complicada. Eu acho que essa parte da dívida no varejo, ela supera até o lado operacional mesmo do negócio, sabe? Maravilha. Inclusive, nós tivemos algumas denúncias de instabilidades também contábeis para a Magazine Luiza, para a Via Varejo. Agora isso acho que vai se estender para todo o setor depois do que vimos com Americanas. Inclusive o presidente da Magazine Luiza dizendo que o brilhantismo desses resultados ele não deveria ser ofuscado por uma denúncia que ainda não foi provada. O quanto disso é ruído, o quanto disso é realmente preocupação no mercado com a estabilidade contábil dessas companhias. Você vê esse grande risco sistêmico do que aconteceu com Americanas afetar posteriormente Magazine Luiza, Via Varejo e outras empresas desse mesmo segmento? Como é que está esse olhar do mercado? E um dia, para a Magazine Luiza, você mencionou, os resultados vieram até acima do projetado pelo mercado. Como é que você está avaliando toda essa questão contábil e essas perspectivas depois dessas denúncias e depois do caso Americanas? Então, eu acho que comparado com Americanas o problema é muito diferente. Eu acho que no caso da Magazine Luiza é até uma coisa, entre aspas, positiva, porque eles acharam, né, é mais uma corrupção dentro dos próprios contratos da empresa, que podem, assim, ser refeitos ou melhorados, né, já que eles estavam superfaturados. Então acho que isso tem até, de fato, a melhorar os números da empresa. Óbvio, gera uma desconfiança, você começa a falar, pô, o que mais que deve estar superfaturado, o que mais deve ser um problema, mas eu acho que não é um problema contábil grave, que nem foi o caso da Americanas. E no caso de Via Varejo, eu acho que, assim, a mudança de um diretor importante, ela acaba impactando muito no longo prazo. É difícil você quantificar o quanto, né, que isso vai de fato mudar para o próximo trimestre, para o próximo ano. Vamos tentar falar um pouco também sobre Arezzo. Renato, eu vi que aí a gente teve o CEO falando sobre esse impacto no resultado do EBITDA da companhia, dizendo que isso foi relacionado ele relacionou isso aos bônus que foram pagos aos executivos. Eu queria entender do teu ponto de vista, então, não é uma situação recorrente? Como é que você tem... Isso muda alguma coisa da tua expectativa do cenário para Arezzo ou não? Qual é a tua análise aí em relação a Arezzo desse quarto trimestre? Não, beleza. Eu acho que, assim, a Arezzo hoje, acho que foi a que eu menos gostei entre essas três, sabe? Eu acho que a Arezzo, desde 2012, ela tem perdido margem, porque o setor está ficando cada vez mais competitivo, com players cada vez menores entrando, e ela está tendo muita dificuldade de conseguir repassar, de fato, o que ela estava precisando. E para uma empresa que está valendo aí os seus 20 vezes EBIT hoje, eu acho que ela precisa melhorar muito, assim. Eu acho que no nível de preocupação com a Arezzo, eu focaria mais no lado operacional, enquanto com Magalu e Via mais no lado de endividamento, que é o que realmente pode estourar essas empresas inteiras. Eu acho que na Arezzo é uma questão do valuation tá um pouco esticado e dela realmente precisar se provar, porque
desde 2012 os custos dela estão, os custos de despesas, né, somados, eles estão subindo em linha reta, assim, ela não deu nenhum trimestre de folga e esse quarto trimestre, até por conta desses bônus ou de problemas, né, gerais dentro da empresa, eles continuam subindo e estão no maior patamar, se você tirar a pandemia, e eles estão no maior patamar dos últimos 10 anos, que é, assim, ruim para ela, né, ainda mais comparado com o Soma, que tem um resultado tão bom, para essas marcas de moda premium, acho que a gente estava esperando um resultado um pouco mais forte. Maravilha. Marcos Saravalli, por favor, fique à vontade. O Renato, até acho que aquela pergunta clássica, primeiro de valuation, né? Assim, por que quando estava lá R$100, ninguém falava que o valor estava esticado, agora que está 68, fala que o valor está esticado? Olha, eu acho que assim, para essas empresas que entregam muito crescimento, ou resultados bons, ou que dão lucros recorrentes, acho que o pessoal acaba muito sempre projetando uma média histórica dela, uma melhora. Muitas vezes o próprio RI sempre dá um guidance muito acima do que ele consegue entregar de fato, né? Mas assim, pessoalmente, tá, tem o meu disclaimer aqui, mas Arezzo é uma empresa que inclusive eu tô short desde os seus 90 e poucos reais. Eu tinha um preço-alvo aí na casa desses 60 e poucos reais. E, bom, tá mais ou menos hoje. Eu me sinto mais confortável com ela nesse preço de hoje do que antes. Mas, assim, é uma empresa que precisa ter pelo menos um trimestre melhor para poder iniciar, de fato, um cenário mais otimista, pelo menos na minha visão. Duas perguntas aqui complicadas, né? Já foi uma, Renato. Agora, a segunda... Eu estou tentando fazer uma comparação entre Arezzo e Americanas. Pode ser uma comparação horrorosa e não justa. Já deixo esse disclaimer, né? Pelo menos com acionistas sócio-investidores de Arezzo. Enfim, eu também até estive lá com o CEO, pessoa fantástica. Mas a pergunta é, se vem com esse bônus, né? Bônus, algo excepcional, algo forte no curto prazo, né? Como a Débora falou, não é recorrente. Se fosse um dia comum, se não existisse Americanas, esse papel estaria subindo e não caindo se fosse olhar só por esse fator. Mas assim, olhando para os Cs, né, da Americanas, a gente não vai julgar aqui ninguém, mas se realmente os executivos foram realmente intencionados para exagerar no resultado e sabendo desses resultados exagerados, né, e eram remunerados em cima desses resultados, né, talvez inflados, eles também foram bonificados por conta dos resultados. Então, sim, essa é a preocupação. Talvez eu, como buy side, como acionista, eu pensaria assim, será que talvez os executivos da Americanas de ontem não podem ser os executivos da Arezzo de hoje, né, que está realmente procurando resultado, bonificou, daqui a pouco eles não estão mais lá, mas o passivo ficou. Então, essa é a minha preocupação, talvez numa leitura desse resultado, porque... Talvez eu não tenha lido o resultado tão ruim assim, mas dependendo da forma e lembrando da Americanas, pode ser, será que eu tenho que me preocupar, né, em relação a essa bonificação tão grande, como a gente viu em outros casos, né? Não estou falando que o executivo, pelo longe disso, né? Acho que todo mundo aqui é um pouco executivo, todo mundo tem que ser remunerado, né? Mas essa é a preocupação, será que não estão realmente procurando tanto resultado assim, né, só para pegar o seu resultado e depois ir embora, né? Essa acho que é essa preocupação. E, de novo, estou sendo super crítico aqui, pode ser um exagero meu da minha parte, pode ser que seja uma comparação muito ruim. De novo, já deixo o disclaimer aqui e a licença para os acionistas aqui, principalmente de Arezzo, né? Aquele negócio, né, Marcos Saravalli? Perguntar não ofende. A gente especular, é uma leitura, é uma opinião pessoal, assim, não quer dizer que não estamos julgando ninguém. Assim, você se sentiu desconfortável na hora que você recebeu a sua notícia ou não? Assim, quando você fala, não, veio um bônus estratosférico aí, come despesa, mas acho que, beleza, eles merecem, né? Então, eu acho que, assim, a questão do bônus, ela gera incentivos ruins no mercado, porque o cara ele vai tentar sempre inflar o máximo possível, aqueles famosos EBITDAs ajustados, né, que dá uma porrada ali. Mas eu acho que, assim, a gente tem que trabalhar muito no você é inocente até que se prove o contrário. Porque senão a gente fica com medo de todo mundo, né, porque no país que a gente está hoje, eu acho que, assim... Se você for imaginar que vai ter alguma brechinha, alguma coisa especial, acho que você vai ficar com medo de comprar, acho que é qualquer ação. Mas acho que tanto a diretoria tem esse incentivo de inflar o papel, o próprio RI, quando se pergunta um guidance, ou nem o mesmo RI, no próprio release mesmo, eu acho que eles tendem a dar uma inflada, porque assim, acho que ninguém vai falar mal do seu próprio negócio, né? Acho que ninguém vai chegar aqui e falar,
eu, Marcos Saravalli, acho a Sara Invest vai ser ruim em 2023, vai ser tudo péssimo, sabe? Eu acho que passaria um sinal até muito, muito pior até. Mas eu acho que, assim, no caso específico de Arezzo, por ser uma empresa muito antiga, que já tem um nome muito forte, não tem muita mudança de controle, eu acho que não é tão grave quanto Americanas, sabe? Que apesar de ter aquele controle que tinha um nome muito forte no Brasil, ele não estava lá há tanto tempo quanto se for imaginar uma Arezzo da vida. Mas é um dia de cada vez, sabe? Assim, é um ponto intangível, sabe? Não tem nem como falar assim, não, a empresa vale R$ 5 a menos por conta disso. Não tem nem como quantificar, mas é um ponto que você fica atento e fala, beleza, se der qualquer ruído disso, eu acho que eu vou ficar de fora. Ou pelo menos, assim, não seja pra entrar comprado no papel, mas pelo menos, assim, ficar de boa, sabe? Olhando de fora pra ver se melhora um pouco a situação. Perfeito, então. Quero muito agradecer, viu, Renato, teu tempo por vir aqui também fazer esse fechamento do mercado, trazer a tua análise aí sobre esses resultados. Também já está impactando bastante, a gente está vendo, afinal de contas, aqui todo o setor caindo bastante, bem sacrificado depois desses números. Vamos acompanhar, então. Muito obrigada pela tua participação aqui com a gente. Até uma próxima. Eu que agradeço. Obrigado aí, vocês três aí, por ter me recebido.